Atenção, vamos iniciar a palestra. Dando continuidade à programação desta manhã, temos a honra de convidar ao palco a professora doutora Viviane Vidal, que ministrará a palestra intitulada Transformações Territoriais na Fronteira da Amazônia Sul-Ocidental. A professora Viviane Vidal é professora associada da Universidade Federal do Amazonas, atuando no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, IEA-UFAM. Atualmente, exerce a função de vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. É líder do Grupo de Pesquisa Política, Cultura e Meio Ambiente no Contexto Amazônico. E pesquisadora do Grupo Gestão Territorial e Geografia Agrária, GTGA. Graduada em Ciências Biológicas e Geografia, é doutora em Ciências Ambientais pela ESALQ-USP, com atuação voltada ao uso da terra e à dinâmica territorial da Amazônia. Com a palavra, professora doutora Viviane Vidal. Bom dia. Obrigado. Eu gostaria de agradecer à coordenação, ao Colegiado de Engenharia Ambiental pelo convite. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre as pesquisas que a gente está realizando dentro, né, do grupo de pesquisa que eu participo, tanto o grupo de pesquisa que eu lidero aqui, quanto o grupo de pesquisa da UNIR, né? Foi um projeto financiado pela FAPEAM, que começou em 2020, ele já concluiu, mas também a gente continua, né, com algumas orientações de PIBIC e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, como desdobramento, né, dando uma continuidade das pesquisas que ocorreram dentro desse projeto. Tá bom? Então, o título assim como o projeto, né, a palestra é Transformações Territoriais na Fronteira Amazônia Sul-Ocidental, né? Ou seja, tudo que está acontecendo aqui nos 7 municípios do sul do Amazonas. Como pesquisa, né, a gente precisa, então, agradecer as instituições, né, o financiamento da FAPEAM, não só pelo projeto, mas também pelas bolsas de iniciação científica dos alunos, né, que eu oriento, a Propesp, o próprio Instituto, ao programa de Ciências Ambientais, tá? E ao grupo de pesquisa lá da UNIR. Então, é nesse contexto que a gente consegue desenvolver pesquisas, né? Sem financiamento, principalmente na Amazônia, fica super complicado a gente fazer qualquer tipo de pesquisa sem financiamento. Bom, então, falando de dinâmica territorial, o que a gente está estudando? A gente está estudando todos os processos espaciais, né, que tem desdobramento no território e que está acontecendo aqui no sul do Amazonas como uma fronteira, né, econômica, neoextrativista, de extração dos recursos da natureza em prol de um determinado grupo, né? E, obviamente, também com degradação da própria natureza, né, da floresta que a gente tem. Então, quando a gente está falando de dinâmica ou de transformação territorial, a gente está olhando, então, para os processos que estão transformando esse espaço geográfico, tá? Ao longo do tempo, e, obviamente, ele é resultado de interações de diferentes atores, né? Sociais, econômicos, políticos e ambientais. E aí, de que território a gente está falando, então? A gente está falando dessa área, né, que vai de Boca do Acre a Apuí. Então, o projeto da FAPEAM, ele envolveu 7 municípios do sul do Amazonas. A gente fez campo em Boca do Acre, Lábrea, né, Apuí, aqui mesmo em Humaitá. Então, a gente conheceu e conseguiu observar as dinâmicas de transformação nesses municípios. Esses municípios, a gente sabe que a Amazônia ela passa, né, ela é fonte de recurso desde a época
do governo militar, da década de 40, né, quando o governo começa a trazer programas, estradas, né, a construção de rodovias para aqui. Só que, como processo de tudo isso, houve uma imensa transformação da natureza, uma degradação dessa natureza. Então, na década de 90, quando a gente começa a falar de desenvolvimento sustentável, as políticas territoriais elas vão mudar um pouco. Então, aqui, para a região amazônica, a gente começa a perceber que as políticas territoriais elas começam a ganhar um foco ambiental. E o que é esse foco ambiental? A gente já começa a ter um ordenamento territorial voltado para a criação de unidades de conservação, as terras indígenas, as terras quilombolas não é o nosso caso, mas a gente também tem, né, em outras áreas da Amazônia. E a gente tem também o processo todo do macrozoneamento, do zoneamento ambiental, econômico, ecológico, que deveria, né, subsidiar o planejamento desses municípios para que a gente pudesse usar de forma sustentável os recursos da natureza, né? Então, quando a gente está falando da região, né, desse território, a gente está falando de 68 áreas protegidas, que vão desde unidades de conservação de proteção integral, né, ou seja, vocês lembram da divisão, né, das tipologias. A de uso de proteção integral são aquelas que não permitem uso, somente pesquisa, trabalho de educação ambiental, lazer, né, turismo, como os parques. As reservas biológicas são fechadas, né, e aquelas unidades de uso sustentável, aquelas que possuem as reservas extrativistas, as florestas, né, como a gente tem aqui agora em Humaitá, a Floresta Nacional de Humaitá, que já vai haver concessão florestal para exploração de recursos dessas florestas, né? O objetivo dessa unidade é ter manejo florestal. Então, são 68 áreas protegidas, divididas em 32 são unidades de conservação e 36 são terras indígenas. E 25 assentamentos. Assentamentos da reforma agrária, que também tem uma tipologia voltada para o desenvolvimento sustentável, para a proteção da natureza, que são os projetos agroextrativistas e os projetos de desenvolvimento sustentável, em que a gente deveria ter lá assentados, comunitários, vivendo, né, de exploração de recursos da floresta, castanha, açaí, enfim, só que de forma sustentável, né? Usar a floresta de forma sustentável. Então, esse é o ordenamento territorial. E o objetivo desse ordenamento era justamente o quê? Barrar a subida, né? A entrada da pecuária, da soja, no sul do Amazonas e chegar aqui, né, até o que coloca o macrozoneamento, o coração da floresta, que é o centro do estado do Amazonas. Até então, eu vou mostrar um pouco dos conflitos que têm ocorrido nessas áreas protegidas, mas até agora a gente tem conseguido, né, essas unidades aqui, elas têm conseguido barrar um pouco essa questão. Eu não sei se vocês já viram, né, quando a gente olha o mapa de foco de calor, a gente vê aqui bastante focos de calor no Mato Grosso, Rondônia, né, e aqui a gente vê pouco, justamente por conta dessas unidades de conservação dessas terras indígenas que até agora estão, assim, de alguma forma, cumprindo o seu papel. Como pesquisa, né, e a gente tinha, então, um procedimento, obviamente, de um trabalho que a gente chama de trabalho de gabinete, que é fazer revisão bibliográfica, o levantamento dos dados espaciais, né, e depois pesquisa de campo, que a gente trabalha com entrevistas com os comunitários, registro, pontos de coleta, visita também para entrevista nas instituições públicas, né, como o INCRA, o ICMBio, o IBAMA, e depois a gente sistematiza e faz a análise, obviamente, de acordo com os objetivos. Eu estou falando de forma geral, mas a gente vai ver, eu vou mostrar um pouco aqui de alguns resultados, né, de trabalhos de PIBIC dos alunos, de trabalho também do pessoal da pós-graduação.
E aí, então, como que esse território, né, ele vai ser transformado? Como que ele vai ser apropriado, ocupado e transformado, esse território que a gente está vendo aqui no sul do Amazonas? Bom, a primeira atividade de transformação da natureza, né, a gente coloca que é a extração de madeira. É ela que vai dar o start, né, inicial para todas as outras que acontecem na fronteira. E aí, antigamente, esse daqui é o mapa do Imaflora, em azul aqui. Opa! Apertei o botão errado. Aqui em azul, a gente tinha o que se colocava como uma antiga fronteira de exploração, né? Essa fronteira de exploração madeireira, ela está se deslocando justamente aqui, né? Aqui estão os municípios do sul do Amazonas, tá? Então, ela está se deslocando e ela está avançando, né, saindo do Pará, chegando aqui no estado do Amazonas. E aonde isso está acontecendo, que a gente conseguiu perceber a partir dos trabalhos de campo? No distrito de Santo Antônio, principalmente no PA Matupi, nas terras indígenas também que estão ali ao redor, no distrito de Realidade, né, o distrito aqui a 100 quilômetros aqui de Humaitá, nas terras indígenas e em Boca do Acre, nos assentamentos agroextrativistas e na RESEX, né, na reserva extrativista, onde deveria ter árvore em pé, né, a gente está acontecendo aí uma extração ilegal dessa madeira. Depois da extração de madeira, a gente tem, obviamente, as queimadas e o desdobramento de tudo isso, né? Desmatamento e o avanço da pecuária. Então, aqui são fotos 2023. Eu estou apertando o botão errado. Aqui é a foto de 2023 de uma das linhas do assentamento Realidade. A gente chegou lá, eles já estavam nessa atividade, né? E aqui no assentamento Matupi, provavelmente 2017. E aí, essas causas, né? E a gente acaba sofrendo o que a gente sofre todos os anos com essa fumaça, né? Para justamente a expansão dessa pecuária. E aí a gente tem o desmatamento ilegal e o avanço da agropecuária, que utiliza ainda, né, essa coisa de queimar para ampliar a sua atividade. Aqui são os dados do INPE, em que a gente viu, né, que de 2020 em diante, principalmente em agosto, a gente começa a ter um aumento desses focos de calor, né? Aqui em 2023, em 21, a gente tinha mais ou menos já mapeado no estado do Amazonas aproximadamente mais de 8 mil focos de calor, né? Então, e essa para subsidiar o que a gente vê, percebe e vive aqui todos os anos nessa época, né? E os municípios, então, do sul do Amazonas, eles estão aqui sempre em primeiro lugar, né? Apuí, Lábrea, onde a gente vê que tem mais avanço da pecuária, e também o Humaitá, Canutama. Eles aparecem sempre entre os 10 primeiros municípios com focos de calor e desmatamento, quando a gente observa o gráfico, né, do INPE. E aqui também é uma fonte do INPE, né, onde a gente está queimando. Então, no estado do Amazonas, de 2019 a 2024, eles mapearam um total de 97 mil focos de calor só para o estado do Amazonas. E aonde isso está acontecendo? Em vegetação primária, né? E essa vegetação primária, ela pode ser o quê? Podem ser, principalmente, as florestas públicas não destinadas, ou seja, aquelas áreas que pertencem ao governo do estado ou governo federal, que não têm destinação, que não é unidade de conservação, que não é terra indígena, né? Então, eles usam dessa ferramenta para depois chegar lá e dizer, não, essa terra aqui é minha, eu estou usando, olha só quanto tempo eu estou usando, né? E, com isso, eles legalizam a grilagem de terras. Depois, a gente tem o desmatamento consolidado, né? E outros tipos de
de vegetação. Então, 44% desses 97 mil focos de calor acontecem nessas áreas de vegetação primária. Aqui, usando também a ferramenta do CAR, né? O CAR, vocês sabem, ele vem lá do Código Florestal de 2012, e é uma obrigatoriedade da propriedade rural declarar que ele tem o CAR. Seria um instrumento para proporcionar que o dono, né, daquele imóvel pudesse acessar créditos, né, toda a questão para desenvolver a atividade rural, mas que, na verdade, também a gente também observou isso, e existe já na literatura as pessoas colocando que o CAR ele está sendo usado por uma grilagem digital, né, porque a gente começa a ver que a maior parte, né, desses focos aqui estão sobrepostos, inclusive, a unidades de conservação, ou seja, aquelas áreas de floresta públicas destinadas. Tá? Aqui, a gente tem 38%, a primeira linha, de áreas com focos de calor sem o CAR. Né? Mas a gente sabe também que o CAR ainda está todo enrolado, né? Ainda existem várias irregularidades, os órgãos ainda estão analisando essas propostas, e aqui também a gente sabe que entram nessa classificação as florestas públicas, os assentamentos rurais que ainda não fizeram o CAR. Né? E aí, quando a gente olha para o tamanho da propriedade, a gente vê que 16% estão em áreas de minifúndio, depois a gente tem as grandes propriedades, né? 14,6% da grande propriedade, ou seja, é um imóvel rural com mais de 15 módulos fiscais. Cada módulo fiscal na Amazônia tem 100 hectares, né? Daí a gente vê o tamanho dessas propriedades. E aí a gente está, então, dentro da literatura, vários autores convergem para isso, né? Que o CAR já está sendo uma ferramenta, ao invés de proporcionar a manutenção, a conservação da floresta, ele pode estar sendo usado para uma grilagem digital. Aqui é uma especialidade, então, dos focos de calor, aqueles focos de calor lá que a gente viu, né? No espaço. Então, nos municípios que a gente está estudando. E eles estão se concentrando aonde? Né? Aqui no Apuí, no assentamento Juma, um assentamento super problemático. Aqui, o Maitá, a gente tem aqui o assentamento Realidade, o assentamento Botos. Tá? Aqui também, em Boca do Acre. Tá? Então, a gente observa os focos de calor em assentamentos rurais, próximos a terras indígenas e as unidades de conservação, e em florestas não destinadas, como é o caso daqui, e de Lábrea, aqui. Aqui é uma gleba, que depois tem uma outra figura, que concentra focos de calor de Lábrea, né? Ou seja, é uma área também de floresta não destinada e que a gente tem muito foco de calor. E, obviamente, esse foco de calor depois vai ser o quê? Abertura de terras para o avanço da pecuária. Né? Aqui é uma sobreposição dos focos de calor com as reservas legais, ou seja, aonde deveria ter área protegida também está queimando. Não sei se dá para todo mundo ver, mas o verdinho aqui é o limite da reserva legal do imóvel rural, né? E é onde a gente vê também os focos de calor. Aqui é o mapa que eu falei para vocês, né? Então, de 2.942 focos de calor que a gente tem em Lábrea, 50% acontecem aqui nessa área aqui delimitada, que são duas glebas, a gleba São Bento e a gleba Curuquetê. São áreas que não têm destinação ainda, pertencem ao governo federal, e as pessoas estão queimando essas áreas, né? É um crime ambiental, está queimando floresta pública não destinada. Aqui é o trabalho da Alice, né? Ela está agora trabalhando com a gente no PIBIC, então ela também está fazendo essa relação em dois municípios, Canutama e o Maitá. Então ela viu aqui
ela fez uma relação de focos de calor e efetivo bovino. Então, o que a gente vê, aumento do foco de calor, obviamente, depois você tem o aumento da pecuária, né? Esses municípios também estão crescendo em números de rebanho. E aí, depois de queimar, vem o quê? Vem, né, as áreas abertas, desmatadas, e aí começa o processo de avanço da pecuária. Aqui, essa foto não está legal, mas é o assentamento Matupi, onde eu trabalhei no doutorado. A gente chegava lá para entrevistar as pessoas, e quando a gente chegava no lote, né, o lote praticamente estava todo assim, né, todo desmatado. E aqui é em realidade. Bom, aí, com relação aos focos de calor, ao desmatamento, isso vai refletir um pouco, né, a mesma especialidade dos focos de calor. Então, a gente vê aqui Lábrea e Apuí, né, liderando aí em áreas desmatadas aqui para o sul do Amazonas. Aqui é o trabalho do Matheus. Ele está trabalhando também com desmatamento e algumas variáveis, né, para entender a influência de variáveis econômicas no desmatamento desses municípios. E ele está fazendo análise de principal componentes. E ele viu aí, então, uma relação também de desmatamento com investimentos na agricultura, na pecuária e de rebanho bovino, né? Ele vai defender esse trabalho já no próximo mês. Então, depois a gente convida todos vocês a assistirem, né, a defesa do trabalho do Matheus. Ele é aluno daqui também de Biologia e Química. Aqui também para espacializar, então, a gente vê que o desmatamento ele se concentra, então, em áreas, tudo aqui é assentamento rural, tá? Eles estão concentrados nesses assentamentos rurais. Então, esses assentamentos rurais eles estão completamente descaracterizados, né? Eles deveriam servir para a reforma agrária, e, na verdade, o que a gente vê é o quê? Concentração de terra, uma mesma família com vários lotes, né? O Douglas, ele me acompanhou, ele era aluno da graduação, e ele me acompanhou no trabalho de doutorado, aqui no Matupi, né? E a gente chegava lá e entrevistar as famílias e via, eu tenho esse lote, esse, aquele, outro. E, na verdade, virava uma grande fazenda, ao invés de ser lotes assentados de reforma agrária. Eu acho que, na época, a gente conseguiu entrevistar 100 e tantas famílias, e a gente só entrevistou umas 3 ou 4 amazonenses, né? O resto era tudo de Rondônia, do Paraná, que vinha aqui. Às vezes, conseguia a terra por transação ilegal, que você não pode passar um lote que ainda não é seu, do INCRA, né? Às vezes, a gente via divisão dos lotes. Então, é o que acontece em vários outros assentamentos rurais, não só aqui no Amazonas, né, mas acho que no Brasil inteiro, porque a reforma agrária não foi uma política que ainda não deu certo. Aqui foi o trabalho da Karina. Ela trabalhou especificamente no projeto agroextrativista Botos, também passa por esse problema. Não sei se está dando para ver, está bem pequenininho, mas aqui é uma análise temporal do desmatamento. Então, de 2006 a 2023, a gente tem bastante pontos, né, de desmatamento, e ela analisou, além da questão do desmatamento, os conflitos que aconteciam lá. Então, aqui são falas dos assentados, né? Eles roubaram terra dentro do assentamento, desmataram e estão vindo do PA Realidade, que fica um pouquinho mais aqui para baixo, e chegando no PA Botos. Tá? E aqui também, né, derrubada, desmatamento, abertura do eixo da BR-319 e fazendeiros. Tá? O Zezinho Postígio realiza ameaça por conta da terra, utiliza tiro e outras formas de intimidar as pessoas que vivem nesses assentamentos agroextrativistas. Então, esses são alguns conflitos. A dissertação dela já está disponível na biblioteca, se alguém tiver interesse, na biblioteca da UFAM, né, na biblioteca digital. Ela defendeu no ano passado. Aqui, para mostrar também, então, as áreas desmatadas, né, dentro dos assentamentos, elas refletem os focos de calor. Aqui é a gleba
São Bento e Curuquetê, e aqui em Boca do Acre, né? Então, a gente tem também bastante problema nesses 2 municípios, Boca do Acre e Lábrea. Aqui é o trabalho do PIBIC do Daniel. O último PIBIC que ele fez, ele analisou, então, a dinâmica territorial, né, que estava acontecendo na BR-319, no trecho de Humaitá até Porto Velho, né? E a gente percebe aqui, ó, ele mapeou de 2012 a 2023, né? E aí a gente consegue perceber aqui, ó, o aumento da área desmatada nesse trecho, tá? Eu espero que ele vai concorrer agora ao mestrado, né? Para a gente, de repente, dar continuidade nesse trabalho. Que a gente sabe que dali, né, da BR, partem várias outras vicinais, e a gente está querendo também mapear todo esse processo. Queimou, desmatou, vem o quem? A pecuária, né? E aí a gente vê, então, a relação da pecuária com as áreas desmatadas nesse gráfico, e a gente já vê, então, também o que a gente costuma dizer, que a cadeia da pecuária está se fechando, né? Porque você tem as áreas para o gado e você também tem o frigorífico, né? Então, esses 2 frigoríficos ficam em Boca do Acre. Esse frigorífico aqui, ele exporta, inclusive, para outros estados do Brasil. Ele tem certificação. A gente conversou com o chefe da DAF lá. E esse daqui, eu não vou lembrar o nome deles, tá? Mas eles ficam em Boca do Acre, e a gente tem um aqui também, o frigorífico Amazonas, né? Então, para demonstrar que a cadeia produtiva da pecuária já tem um frigorífico e já tem até, né, exportação para outros estados. Só que esse aqui foi o trabalho de campo, e depois, na pesquisa, a gente viu que esse frigorífico aqui ele foi embargado algumas vezes. Por quê? Porque a carne vinha de áreas de florestas públicas não destinadas desmatadas. Então, também existe aí uma série de problemas, né? A gente coloca que a cadeia produtiva está fechada, mas é uma cadeia ainda arcaica, não é modernizada e tal. Por quê? Por conta disso, né? A origem dessa carne ainda são de áreas embargadas e de áreas desmatadas ilegalmente. Aqui, um outro processo que acontece é a disputa, que a gente diz disputa do subsolo. Então, a gente também vê, a gente fez uma sobreposição usando o site do Agência Nacional de Mineração, e a gente viu que existem solicitação de pedidos para a exploração dos mais diversos minerais pelas mais diversas empresas, desde cooperativas até empresas internacionais, né, multinacionais, de ouro, terras raras, né, vários minerais, e, inclusive, em unidades de conservação e também assentamentos rurais, né? Aqui, eu acho que eu não mostrei, mas aqui, ó, é o que a gente chama de mosaico do Apuí. O mosaico é formado por um conjunto de unidades de conservação. E aqui se concentra pedidos, né, de exploração mineral. Tá? Então, além de toda a questão da pecuária, do desmatamento, a gente também tem essa sobreposição de pedidos minerários em áreas de unidades de conservação. Aqui, mostrando, né, então, a gente tem pedidos de 116 processos minerários só na Floresta Estadual de Sucunduri, de Manicoré, de Aripuanã, no mosaico. Então, o mosaico é esse aqui, né? Aqui está a sede do município, o Apuí. Aqui a Vila do Matamatá, que a gente atravessa um rio bem bonito. Não sei se vocês... né? E a gente tem, então, pedidos de exploração mineral aí em todas essas unidades de conservação. Aí, algumas permitem a exploração, outras não. Tá? E aqui, agora, na verdade, o mais recente, né, não é tão recente, porque já houve, né, no terceiro ciclo, mas a gente agora está chegando aí, depois da pecuária, a gente vem para a expansão das commodities, sobretudo a commodity da soja, que a gente está vendo aqui no município de Humaitá, né? Então, a gente diz que
A gente tem, além da expansão da área produzida, a gente também já tem um sistema de objetos, né, e ações técnicas para a expansão dessa produção. Então, a gente tem lá os armazéns para armazenar o grão, né, aqui o Porto do Massude. A gente teve já a construção do anel viário pelo governo do Estado, que a soja vem, inclusive, do Mato Grosso, de Rondônia, e segue pela hidrovia do Madeira para exportação. Aqui é o plantio de soja, acho que foi do ano passado essa foto, ali na Fazenda Santa Rita, né? E o financiamento do BASA, né? Cresce também o número de créditos de bancos, como a gente já está vendo aqui, né? Uma agência imensa aqui do Cicobi, Sicredi, 2 agências do BASA, uma agência da Caixa Agro. Tudo isso são sistemas de objetos que vão também transformar a estrutura urbana de Humaitá, né? Alguns pesquisadores dizem de se tornar uma cidade do agronegócio futuramente, óbvio, né? A gente está assistindo a essas transformações. Aqui é a foto do ano passado, na queimada, né? Essa empresa, essa fazenda, fica lá em Canutama, chegando próximo a Porto Velho, né? E aí eu sempre tirava foto dela, mas ali, não sei se estão dando para vocês verem, o agro não para, Ipixaru de queimar, né? Então, foi do ano passado que a gente vivia aquela coisa, né? Aquela nuvem de fumaça aqui no sul do Amazonas, né, em Rondônia, em toda essa região, por conta. Aí depois eles foram lá e pintaram a plaquinha. Hoje ela está bem, só o agro não para. E essa empresa, ela já é uma empresa que ela já faz acho que financiamentos, né, relações financeiras já com a soja, tá? Aqui, então, são as áreas de plantio, tá? Não sei se dá para ver, ficou bem pequenininho, mas aqui o Humaitá, ao longo da BR, e aqui também entre Labra e Boca do Acre. A gente também já tem áreas de soja, né? Mas o Humaitá, além da soja, ele tem os portos, a ponte, a estrada está bem melhor, tem um anel viário, né? Tem a hidrovia do Madeira, então já começa a ter todo um aparato para a exportação dessa cultura. E aqui é só a título de ilustração, né? A soja, então, a exportação da soja do Brasil está crescendo, né? E aí o que acontece? Com o crescimento, as pessoas precisam de quê? Mais terra, né? Então a gente já vê aí, já existem, me parece, 11 áreas arrendadas aqui em Humaitá para a plantação, para o cultivo de soja, né? Mas 44% dessa soja é importada in natura e 49% é processada para óleo, né? Mas grande parte a gente sabe que acaba sendo para exportação. Aqui o mapinha do Brasil em Mapas, essa fonte. Então, aqui, ó, o estado do Amazonas ainda não está lá na soja, né? Mas isso aqui está chegando. A soja está concentrada nos estados ainda do Centro-Oeste, né, os grandes exportadores, e vai tudo para a China. Mas a gente ainda, esse mapinha aqui, pode ser que futuramente também já esteja pintado aí com a soja. Como eu falei, o cadastro ambiental rural, então, ele está sempre sobreposto, ele está muito sobreposto em unidades de conservação, e que as pessoas
Aqui foi o trabalho da Raxelaine, aluna também de Biologia e Química, que fez também mestrado em Ciências Ambientais, e ela mapeou, então, em Boca do Acre e Lábrea, né, a sobreposição do CAR em unidades de conservação e terras indígenas. E aí ela viu que lá em Lábrea, 24% das unidades de conservação estavam sobrepostas com CAR e 18% em terras indígenas. Em Boca do Acre, esse percentual caiu um pouco, tá? Ela também já defendeu em 2024 e o trabalho dela também já está disponível na Biblioteca Digital da UFAM. Então, se vocês tiverem interesse. E aqui é o trabalho, também ainda é o trabalho dela. Ela também fez a sobreposição, além da sobreposição da unidade de conservação, ela quantificou o tamanho dos imóveis rurais, né? Então, ela viu que em Boca do Acre prevalece o minifúndio, sobreposto em unidades de conservação, mas em Boca do Acre, em Lábrea, desculpa, 163 propriedades são colocadas como grandes propriedades, né? Tem mais de 4 módulos fiscais, tá? Sobrepostas. Daí a gente vê que é o grande proprietário que está usando o CAR para legitimar o que ele está fazendo em cima das unidades de conservação. Aqui é o trabalho de uma outra aluna do PIBI, que é a Rafaele, que também é do curso de Engenharia Ambiental. Eu não sei se ela está aí, está ali atrás. E aí, junto com a Raxelaine trabalhou em Boca do Acre, em Lábrea, e ela está trabalhando em Manicoré e Apuí, né? E ela também está vendo, então, essas sobreposições em unidades de conservação nesses 2 municípios. Tudo isso, obviamente, gera conflito, né? Porque a gente sabe, apesar da gente não falar muito, mas essas unidades de conservação de uso sustentável, os assentamentos rurais agroextrativistas, existem pessoas morando e vivendo. E uma coisa, eu esqueci também, a Aline, antes de passar no concurso, ela era bolsista pós-doc e ela também trabalhou com a questão do CAR, mas eu acabei não trazendo os resultados da pesquisa dela. E aí a gente também, isso vai aumentar conflito, né, entre as pessoas, os comunitários, os assentados, os camponeses amazônicos, né, e essas pessoas que estão buscando expandir as suas áreas. Então, dentro de toda essa dinâmica, a gente também está observando o quê? Que a gente está vendo um aumento dos conflitos de terra no estado do Amazonas, né? Então, estão aumentando ao longo do tempo, inclusive no sul do Amazonas, né? Geralmente, Boca do Acre acaba liderando os conflitos por terra. E a gente tem aonde acontecem esses conflitos? Nas terras indígenas, nas florestas estaduais, nas reservas extrativistas, nos projetos de assentamento agroextrativistas, e eles vão sempre se dar com extrativistas, indígenas, né, e pequenos proprietários ou poceiros. Tá? Aí, aqui eu não botei a fonte, mas está aqui a fonte, é a Comissão Pastoral da Terra. Eles fazem anualmente, eles lançam os cadernos de conflitos do campo e a gente vê todos esses conflitos registrados ao longo do tempo, não só por terra, mas por trabalho escravo, conflito por água. Então, é uma publicação bastante interessante da gente acompanhar, porque a gente vai ver também, né, essa dinâmica acontecendo. Aqui é só para ilustrar que essa transformação do território, ela se faz, obviamente, no espaço, né? Mas ela também tem, por trás, algumas proposições legislativas que acabam permitindo que isso aconteça, né, de alguma forma. Então, aqui, só para ilustrar, acaba não dando certo, mas o pessoal tenta, óbvio, né? Aqui é uma reportagem, né, de um site
dizendo que a bancada de parlamentares do Amazonas quer reduzir áreas ambientais criadas. A Dilma, antes de sofrer o golpe, ela criou algumas unidades de proteção aqui no Amazonas, e justamente em áreas que alguns parlamentares exploravam ou queriam explorar minério, alguma coisa, e aí eles correram para tentar reduzir, extinguir ou recategorizar as áreas de conservação. E esse processo de redução, extinção e recategorização tem um nome em inglês que me parece que é PADDD, alguma coisa assim, vem do inglês, que eu não vou saber falar para vocês, mas quem quiser pesquisar, também é um fenômeno global, acontece no mundo inteiro, né? Vários grupos com interesses de extinguir, recategorizar ou reduzir as áreas de unidades de conservação. Aqui a mesma coisa que está acontecendo lá no Apuí. Exploração de calcário pode afetar 3 unidades de conservação. E, antes de concluir um trabalho que a gente estava fazendo, eu consegui as atas, né, dos vereadores de Apuí, que eles iam falar com Bolsonaro para diminuir uma unidade de conservação, porque eles queriam explorar calcário e tirar uma parte também do Parque da Juruena, por onde ia passar essa exploração. Então, eles queriam reduzir o tamanho da unidade de conservação para propiciar a exploração de calcário para usar na agricultura. Aqui a mesma coisa, né? Mineradoras, latifundiários seriam beneficiários pela redução dessas áreas de conservação lá no Apuí. E aqui, mais recentemente, o que a gente está assistindo, que é a PL da devastação ou a PL do licenciamento ambiental geral, né? Existe aí também, já foi aprovado em algumas instâncias do governo. E não sei se vocês, né, isso atinge diretamente vocês, o que vai acontecer agora? Pequenas e médias empresas estão livres de licenciamento. Basta o dono dizer assim, eu não vou poluir, eu não vou causar dano nenhum ao meio ambiente, e a empresa dele vai ser liberada. A pecuária também fica livre de licenciamento ambiental, e os estados e municípios eles vão criar critérios, né? Então, você não vai ter mais um critério único federal, mas cada um estado, cada um município vai legislar sobre o licenciamento ambiental. Então, é um retrocesso. Eu imagino, vocês, né, entendem da política ambiental melhor do que eu, vocês podem... É um retrocesso das políticas ambientais que a gente também está vivendo. E aí, é um dado do Instituto de Social Ambiental, né, o ISA, em que ele coloca que, se essa lei passar, pode causar dano a 3.000 áreas de proteção no Brasil, incluindo terras indígenas, sobretudo aquelas ainda que não estão demarcadas. Elas podem simplesmente desaparecerem, né? E aí a gente já sabe que as unidades de conservação e as terras indígenas elas têm um efetivo controle, né, no avanço do desmatamento, na perda de toda a natureza, das florestas que a gente tem. E aqui é só para sintetizar, então, o mapa, né? A gente vê aqui em Apuí, então, o avanço da pecuária, da mineração, a mesma coisa aqui, né, acompanhando principalmente a BR-230. A gente vê aqui em Humaitá, Canutama, o avanço da soja, em Labre, a pecuária também, e aqui no sul de Boca do Acre, a gente também vê desmatamento, soja, pecuária, né? Então, essa seria a síntese da dinâmica territorial que está acontecendo aqui no sul do Amazonas, né? A gente está perdendo essas áreas, né, essas unidades de conservação, os projetos de desenvolvimento sustentável e agroextrativista, para dar lugar a essas atividades agropecuárias. E quem aí a gente consegue também tem que mapear quem está fazendo isso, né? Quem são os responsáveis, né? Os pecuaristas, grileiros, os sojeiros, as empresas privadas, o Estado, né? Todo mundo aí está tentando, de alguma forma, né, conseguir. Então,
Como considerações preliminares, a gente pode ter uma possível reorganização desse espaço, né? A gente está um espaço diversificado de floresta para um espaço de uma monocultura, né? A gente está perdendo, e com isso a gente está perdendo recurso natural, a gente está perdendo solo, a gente está perdendo uma série de coisas, né, de natureza, em função da gente ter aí o cultivo, né, ou a pecuária, grandes áreas de soja e de pecuária. Já estou finalizando, tá? Então, a Amazônia ela continua sendo vista como fonte inesgotável de riqueza, né, de recurso natural. O sul do Amazonas é uma área de expansão desses processos, atual, assim como Matopiba, né, que envolve Bahia, Tocantins, Piauí. A gente também está vendo isso aqui. A invasão e a mercantilização da natureza descumpre as ordens, normas jurídicas e legislativas. A gente vê, então, um avanço dessas atividades pelas unidades de conservação, pelos projetos agroextrativistas e o conflito acentuado nessas áreas, né? A gente vê, com isso, então, a desterritorialização das áreas protegidas e dos povos amazônicos, tá? E também um enfraquecimento da política ambiental. Aqui, para terminar, então, é um pequeno trecho de um poema do marido da minha prima, que fez quando o sobrinho dele nasceu. Dizem que o mundo, Guilherme, esse que te espera em alvoroço, pertence aos homens. Não creia, é um mundo de poucos donos. Obrigada. Agradecemos à professora doutora Viviane Vidal pela excelente palestra, que nos trouxe reflexões profundas sobre as transformações territoriais na Amazônia Sul-Ocidental. Neste momento, abrimos espaço para apenas 2 perguntas, já que o tempo está curto. E quem tiver uma pergunta, por favor, levante a mão. Ô, professora, parabéns pela palestra, bom dia a todos. É uma satisfação, um conteúdo que a gente tem uma parcela de contribuição aí. Quero agradecer a senhora pelos ensinamentos e tudo o que foi. Até me emociono aqui na nossa trajetória dentro da instituição. Então, quando a professora fala em reforma agrária, em conflito, eu lembro uma vez, na primeira ida ao 180, lá por volta, acho que foi 2008, 2010, eu não recordo a data certa. Nós chegando lá, um acidente na estrada, nós já levamos um corpo na caminhoneta. Chegamos no hotel, chegou notícia de assassinato. Se eu não me recordo, a memória, foram 5 assassinatos naquele final de semana. Isso devido ao conflito de terra. E a professora, não, vamos voltar. Daí o Carlão, não, professora, vamos. E aí nós fomos e fizemos o trabalho naquele início. Então, assim, a gente acredita nesse trabalho, e é importante o que a senhora colocou. A senhora colocou a visão ambiental do que é essas transformações, e aí nós temos uma visão agronômica. Então, essa opinião que a senhora coloca e essa opinião que nós temos, elas precisam andar junto. E a minha pergunta vai no sentido de que hoje nós observamos a falta de documentos, de você ter o título definitivo da terra, por produtor. Se nós tivéssemos todas essas áreas tituladas hoje com um CPF ou um CNPJ registrada, a senhora acha que esses conflitos iriam diminuir ou não? O conflito agrário e também o desmatamento? Eu penso que poderia acontecer as 2 coisas, Douglas. Por um tempo, talvez o título ele resolvesse,
né? Mas a gente sabe, por exemplo, como acontece em Rondônia. Por que a gente ouviu tanto falar que você veio de onde? Vim lá de Rondônia, né? Porque essas pessoas tinham título. O norte de Rondônia também está se expandindo, né? Soja, pecuária. E o que elas faziam? Com título, elas vendiam a terra e compravam um assentamento, né? E elas diziam até, às vezes, para a gente assim, não preciso nem de crédito, porque o dinheiro que eu tenho, a terra no Amazonas ainda era barata, acho que ainda está, né? Eu posso comprar a terra, trazer o gado, comprar gado, trazer tudo. Então, eu acho que, por um tempo, talvez o título barrasse um pouco a subida, né, o avanço. Mas eu acho que vai chegar um momento em que o pequeno produtor ele vai ser tão pressionado que talvez ele acabasse também cedendo ao grande produtor, né, e aí ele venderia seu título. Por que também? Porque eu acho que não é só isso, né? A gente também teria que ter mais política de assistência a esse pequeno produtor, para que ele conseguisse também vender. A gente viu tudo isso lá, né? Eu não consigo produzir, por que eu entrei para a pecuária? Eu não consigo produzir porque eu não consigo levar, principalmente na época da chuva. Aí eu não consigo escoar a produção. Então, é bem complexo, né, essa dinâmica da reforma agrária aqui. E eu acho que a gente teria que ter um conjunto de políticas realmente funcionando, né? A reforma agrária e políticas de assistência a esses pequenos produtores para fixar. Tanto é que, quando a gente chegava lá e apresentava, o Douglas ele é aluno da agronomia. Minha banana está assim, assim, assado lá atrás, você não quer dar uma olhada? Né? Por quê? Porque, às vezes, o IDAM não dava conta de tudo, né, gente? É um lote de 100 hectares para o IDAM, que, às vezes, tem 2 funcionários. Então, é bem complexo. Eu penso que ele resolveria por um tempo, mas eu penso também que outras políticas tinham que estar junto para a gente conseguir sustentar, né, essas pessoas mais tempo no campo. Mas, assim, existem outras legislações, por exemplo, a gente precisava seguir o macrozoneamento, o zoneamento ecológico-econômico, né? Talvez, se a gente visse essas políticas e fizesse um planejamento, porque falta no Brasil, não só aqui, né, em todo quanto é lugar, falta uma política de planejamento, de expansão dessas atividades para onde elas possam ir. E a gente tem que lembrar que essas unidades de conservação, elas têm pessoas vivendo, elas também precisam também de mecanismos que a gente também ouve isso. Eu participei da reunião da Flona lá em Apuí, eu não vou lembrar o nome da Flona, mas eles falaram a mesma coisa. A gente produz mel, mas a gente não pode vender porque a gente não tem uma certificação, e para tirar a certificação é igual de um grande produtor. Né? Então, como que uma comunidade vai ter dinheiro para pagar todo o licenciamento que precisa para ele vender o mel dele? Então, falta no nosso país essas políticas. Ou talvez isso seja uma forma de falar, vamos ver até quando eles vão aguentar, né? Que depois fica tudo mais fácil para a gente tomar, plantar, expandir, não sei. Parabéns, Viviane, pela apresentação. Eu vi que se colocou sobre a expansão da soja, né, que foi um projeto financiado pela FAPEAM, e muitas dessas empresas, desses empreendimentos, eles usam, muitas das vezes, a versão da sustentabilidade. Né? Eu queria saber se, durante esse processo de avaliação, se vocês observaram que se eles colocavam essa dimensão de ecologia, social e econômico, né? Porque, muitas das vezes, onde está implantado esses empreendimentos, as questões básicas de saneamento, acesso à água potável, não existe para a população. Né? Então, eu queria só que você fizesse uma fala referente a isso, eles usavam. Por quê? Poderia aquecer a economia local, mas, no entanto, não atinge outro fator que seria o sustentável, né? De ecologia. Então, uma empresa ela pode ser ecológica, mas ela não propõe o básico para a sociedade, que seria saneamento, acesso à água potável. Então, ela vem explorar
a região, mas muitas das vezes quem é nativo daqui não usufrui dos benefícios. Então eu queria, se pudesse comentar algo sobre isso, eu agradeço. Mais uma vez, parabéns. Assim, eu acho que uma questão, né, que os nossos futuros engenheiros ambientais eles vão poder contribuir bastante com isso, né? Porque essa palavrinha sustentabilidade tal virou moda, mas a gente tem que perceber isso. Então, para uma empresa, quando ela está fazendo um licenciamento ambiental, ela vai falar, não, é sustentável, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, mas na prática a gente sabe que não acontece, né? Então a gente, por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer é perceber, o Humaitá está crescendo, as áreas estão se expandindo, o PIB da cidade está aumentando, mas como é que está o saneamento básico? Continua a mesma coisa. Então, alguns pesquisadores eles falam isso. As cidades do agro, a gente vê isso muito no Centro-Oeste, Mato Grosso, são cidades riquíssimas, num determinado local. Mas, quando você olha para a periferia da cidade, as pessoas não têm saneamento básico, né? O custo de vida sobe, então, acaba levando uma fragmentação desse espaço. E a gente também agora está começando a... não vou falar monitorar, mas é um elemento que a gente vai começar a ver, observar dentro do que está acontecendo aqui em Humaitá, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra sustentabilidade, porque as empresas, todas elas dizem que fazem. Mas você vê, quando eu fui pesquisar, eu acho que o frigorífico daqui também. Eles pegam carne da onde? Pegam o boi da onde? De área embargada. Mas está lá, né? Sou sustentável. E sem contar que todas essas fazendas, quando a gente passa aqui na estrada, tem lá a placa. Eles ganham do fundo do norte, do Banco do Basa. Fazendo na própria placa vem, né, a sustentabilidade, né? Então, assim, é um nome que virou moda, mas a gente tem que cobrar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Exatamente. E foi isso que a professora mostrou ontem. Por que a gente tem tanto plástico? Porque existe uma indústria querendo que a gente consuma plástico e está fazendo mal à nossa saúde, né? Então, a mesma coisa é a sustentabilidade. Esse nome, sustentabilidade, ele vem dentro de uma abordagem pragmática do próprio capital. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E que a ciência vai dar conta de tudo. Mas o que a gente está vendo é o quê? As pessoas estão ficando doentes, né? Tem plástico na placenta, no cérebro, no sistema endócrino da gente, e a gente está consumindo esse plástico, né? Às vezes, os próprios plásticos vêm, é um plástico que tem menos não sei o quê, menos não sei o que lá, mas está fazendo mal para a gente. Então, essa sustentabilidade, a gente tem que ter um olhar crítico quando aparece essa palavrinha aí, porque nem sempre... Porque virou moda. Para você conseguir... E agora, para você conseguir financiamento, você tem que dizer que é sustentável. E agora, com essa nova lei do licenciamento, tudo isso vai ficar pior ainda, né? A gente não vai ter mais proteção de quase nada. Finalizamos aqui a primeira palestra do dia. Agradecemos ao público pela participação e, mais uma vez, à professora Viviane.